Vamos de boa tarde para o 9º ano e estamos aqui para mais uma aula de Educação Física. Então, estudantes, professores, a todos que estão nos acompanhando, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui para apresentar essa aula de Educação Física com vocês. Cheguei! E a professora Juliana que veio da outra aula, é isso? Veio correndo, né? Porque... é assim, é de um estúdio para o outro, correndo. Então é isso, professora Mari e professora Juliana. Eu cheguei, vim voando, mas eu pedi para os professores de geografia continuarem. É isso aí. Pra assistir e os estudantes também não fugirem. Não pode sair daqui, não. Não pode. A gente segura todo mundo, interdisciplinaridade, todo mundo junto aqui e... bora falar de um assunto que eles amam. Então, falar de futsal, como é o título aí, né, da nossa aula, futsal, elementos técnicos ou técnico-táticos e combinações táticas do futsal. A gente vem falando dos esportes de invasão, uma mescla aí entre o basquete e o futsal, que são os esportes escolhidos que nós temos no nosso material, trabalhando as habilidades essenciais do terceiro bimestre. E aí a gente já fez prática, já pensamos em brincadeiras, né? E aí a gente em jogos, em pré-esportivos, e a gente veio de um processo aí de práticas, mas tivemos que falar um pouquinho de posicionamento de jogadores, de estratégias. Então a gente fala das táticas aí dos esportes. Semana passada foi de basquete e hoje a gente vem falando um pouquinho do futsal. Sabemos que o tempo a gente acaba tendo que passar a base aí e depois vocês com os professores já retornando aí para a escola, aprofundarem o tema. Tem muita coisa no nosso material e o futsal eles já conhecem, não é? Não adianta falar que não. Futsal é sempre muito conhecido na escola e é só questão de esses alunos que acabam falando, eu nem gosto, eu não conheço, precisam sim acompanhar o material do 9º ano, do terceiro bimestre. Até para entender que, assim, eu não gosto de jogar, mas de repente você pode ser o árbitro, você pode ser... sei lá, um gandula? Não, gandula olha, não. Lembra, no 9º ano, o que a gente sempre fala aqui, né, em relação ao esporte? É você tentar participar de tudo. Então, você é jogador, você muda as posições ali no jogo, você atua como árbitro. Então, agora, com o presencial, dá sim, respeitando todas as questões da pandemia, né? Então, tem ali o que seguir, né, em relação a essas restrições, mas vocês já estão caminhando aí para algumas práticas e dá para você experimentar, sim, alguns papéis. Vivenciar, né, Mara? Isso, então, muito bacana. Ora é técnico, ora é juiz, ora é jogador em tal posição. E por que não o gandula? Que é tão importante. Quem não gostaria de ser um gandula, por exemplo, num campeonato ou numa Olimpíada? Ou até mesmo, né, Mara? Eu vou fazer a estatística do meu... Olha que bacana. Estatística, vocês podem aí conversar também com os professores de matemática, fazer interdisciplinaridade, mas é isso. Juliana, tem um recadinho aqui para os nossos estudantes que a gente não pode deixar de falar para eles, que é para vocês participarem da autoavaliação socioemocional. Começou ontem, no dia 1º, e vai até dia 22 de setembro. Vocês entram no portal do SED e lá encontram a parte do menu aluno. É fácil, é importante, porque é você fazendo parte do contexto nosso escolar. E vai fazer diferença do que vamos ter daqui para frente. Exato. Como vamos lidar com a escola no futuro. E é isso. Então, assim, recado super importante. Vocês já ouviram em outras aulas também. Então, é importante, tem que fazer. Você precisa participar aí desse processo aí, dessas escolhas. Ok? Vamos lá, 9º ano. Os nossos objetivos. E tem bola rolando no gramado, não na escola, na quadra. Identificar combinações táticas, sistemas de jogo e regras na modalidade esportiva de invasão futsal. Discutir e organizar ideias para solucionar os desafios técnicos e
e táticos no esporte de invasão futsal. Objeto de conhecimento, a gente vem falando do esporte de invasão, e é isso. Bola rolando, a gente discute aqui um pouco. Vamos direto para a problematização, então fiquem aí. Durante sua vida na escola, o que você, estudante do 9º ano, pode falar sobre suas experiências com o esporte e ainda auxiliar na dinâmica de um jogo? Você nunca jogou um futsal, será? Ou sempre jogou? Vamos lá. O que será que os nossos alunos do 9º ano responderam agora pra mim, hein? Eu acho que a maioria falou que pelo menos no intervalo... Podem voltar aqui. Pelo menos no intervalo, né, Mara? Ai, esse intervalo com futsal. Mas é isso, né? Sempre na escola a gente vê, tanto no contexto das aulas, né? Quando tem que ser dado o esporte, ou no momento de intervalo. Mas você que tá me vendo aí, já jogou uma partida de futsal? E ó, eu tô imaginando, uns falando sim, outros falando não. Outros eu tentei, mas não deu. Você, Mara? Eu gostava de participar ali com eles, mas assim, para treinamento mesmo, eu nunca me habilitei, não, na escola. Porque eu sempre pegava mais as turmas dos anos iniciais, ali eu não pegava os treinos, né? Mas na aula convencional, sim. E gostava de entrar, fazer aquela graça com eles. Mara, eu tentei, mas aí eu descobri que eu sou melhor técnica do que jogadora. Ah, então. E fora do contexto escolar, sim. Quando eu saí da área fitness, entrei para a escola, eu fui procurar algo para eu fazer como aluna, sabe? Quando você quer ser aluna, você quer uma delícia. Participar. Então vamos lá. Você sabe quantos jogadores formam uma equipe de futsal? Ah, uma boa pergunta. Será que o 9º ano sabe responder? Mara, eles estão muito quietinhos nesse chat. Então, mas eles podem responder agora pra gente. Pode voltar lá, aqui, vamos esperar. Seu nome, o nome da sua escola e vamos ver. Ninguém respondeu nada pra gente até agora? Ó, só o professor Thiago falou que a Pei Marie Mallet tá na área. Tá na área. Diga aí quantas equipes... Podem voltar aqui com a gente. Quantos jogadores... Se nós... Já tá, Mara. É aquele de baixo, Mara. Ah, é? E eu tô ali olhando o quê? Não, tudo bem. Eu também me enrolei. Me perdi aqui. Quantos jogadores tem na equipe de futsal? Quantos? Vocês lembram, semana passada, a gente começou fazendo essa questão aí no basquete e hoje é a mesma coisa. Então, quantos tem aí no futsal? Já responderam, Juliana? Não. Como não? Não, eu vou dando a dica, então posso colocar lá pra eles. Calma aí, deixa eu fechar e abrir aqui novamente pra ver se aparece. Vamos lá. Porque às vezes acontece a mágica, né? Pronto. Professora Maria do Carmo, os alunos da PIP do CREM falaram 5. 5 jogadores? Será que sim? Vamos ver? Vamos conferir aqui com a gente no slide. Agora sim o slide. Ó, tem goleiro? Sim, querida professora. Então o goleiro conta 1, certo? Tem fixo? Opa! Tem? Tem sim. Temos ala direito? Temos. Temos ala esquerdo? Sim. Temos. E aí, temos pivô? Temos. Temos mais? Não, chega. Não, chega. Então são 5, exatamente isso. E cada jogador vai cumprir ali a sua função, dependendo do esquema tático que o técnico direcionar o time. Exatamente. E a Mara sabe que eu tô vivenciando muito isso, né? E aí alguns clubes chamam ala ofensivo e ala defensivo, porque depende do esquema tático. Esse esquema tático que a Promara colocou aí no slide é no formato de losango. Mas se a gente pensa no quadrado, aí a gente muda um pouquinho a nomenclatura. Mas são as 5 posições e a gente pensa da mesma maneira. É só de acordo com a função, né? É com a função mesmo. E assim, eu coloquei aí, realmente, quem prestou atenção consegue identificar uma posição de um esquema tático. Mas a princípio foi assim, goleiro de um lado fixo, sem essa pretensão. Muito legal a percepção, porque era isso mesmo. Chamar a atenção de vocês até pela disposição que eu fui lançando os jogadores aí, para formar realmente um dos esquemas que nós temos. Então, muito bem... Você olhou e teve bem a visão, né? Aqui, ó, tem tendo futsal, tudo de futsal. Assim, é isso. Você olha pra mim, você vê o quê?
Ficou futsal. Mas ficou bom, não ficou? Ficou ótimo, eu adorei. Porque ficou com um jeitinho de esquema tático aí. Então, é assim, são 5 jogadores mesmo, a gente tem 4 jogadores na linha e a gente não pode deixar de enaltecer sempre o goleiro. Que né? no futsal participa muito. Muito, porque tem momentos que ele pode atuar como jogador de linha. Por exemplo. Exatamente, goleiro linha. É isso. Fica a dica. Então, tudo que a gente já está falando, vocês já vão emendando, porque ou ele está fazendo a função, o trabalho, ele trabalhou a sua questão, a sua parte técnica, para ele desempenhar essas funções lá na tática. Ok, então vamos lá. Então, função do goleiro, que a gente está falando aí, Juliana. Defende e impede a bola. Eu vou grifar aqui porque ela é importante, né? Opa, Tem que eu tenho ativar. que ativar. Então vamos lá. Então a função básica do goleiro, né, é defender e impedir. Então ele defende e impede que a bola ultrapasse a linha de meta da sua equipe, evitando o gol, certo? Exato. É o único que pode utilizar as mãos para lançar a bola para dentro da quadra de jogo. Além das mãos, em algumas situações, o goleiro também pode jogar com os pés, assim como os outros jogadores da equipe, que é o que nós falamos antes, Juliana. Ele deixa de fazer a função ali de proteger, né, a linha do gol, não permitir que seja marcado, mas ele passa a atuar como jogador, que é o que a gente fala do goleiro linha. Bacana, Isso, né, a isso é função legal. deles. Vamos lá. Conhecendo um pouquinho de cada um aí, a gente tem o fixo. Olha o fixo jogando lá em cima. É o jogador mais forte da equipe que possui responsabilidade defensiva, atuando muito próximo à sua área de defesa. Auxilia a sua equipe orientando o posicionamento tático e a marcação dos jogadores adversários também. Em algumas ocasiões, pode participar das situações ofensivas da sua equipe. Então, é um jogador que tem que ter muita presença. E essa questão aí, né, do mais forte da equipe, é assim, tá? Tem um jogador, ele tem essa característica, mas pode ser que não sejam mais forte. É que eles têm que ver essa questão do que eles entendem como mais forte, né? Exatamente, depende muito do técnico. Do técnico. Por isso que a função é especial. E você pode, eu não tenho habilidade, mas você pode tomar esse papel de técnico, mas tem que estudar regras, tática. E não tem menos trabalho do que o jogador, não. Menos trabalho que não. E aí, conseguir identificar esses jogadores para o posicionamento deles certo aí na equipe. Juliana, se alguém falar alguma coisa, quiser acrescentar aqui, é só chamar, Tá ok? bom. Então vamos aqui de próximo. Alas direito e esquerdo. São jogadores velozes que atuam nas laterais da quadra, sendo um pelo lado direito e um pelo lado esquerdo. Tem a função de conduzir a bola da defesa para o ataque, sendo muito importantes na elaboração das jogadas ofensivas, recebendo passes do fixo e servindo o pivô. Também auxiliam na marcação nas situações defensivas. Todos os jogadores com suas posições têm papéis fundamentais, né? E aí eles atuam na sua marcação e vai depender ali do momento do jogo, do conhecimento que o técnico tem sobre o time adversário. A gente resvala na mesma situação, né? Então a gente estuda o adversário e aí Sempre. cria o esquema tático. Então eu posso ter um esquema tático onde os alas fazem a parte ofensiva e defensiva. Ou eu posso dividir, né? Aí eu tenho um ala ofensivo e um ala defensivo. Então tudo depende do gosto do freguês, vamos falar assim, né? Essa questão do estudo do time adversário é essencial. Não dá para ir a jogo sem fazer com os jogadores, né, essa análise. Aí na escola, porque a gente tem que falar da escola. Sim. Na escola é importante que vocês observem o time, as jogadas do time adversário. E você, junto ao professor, comecem a pensar nessa questão do esquema tático. É para isso que a gente passa isso para vocês. Então, vocês começarem a analisar que com determinado time que a gente vai jogar, por exemplo, vocês vão jogar entre classes ali. Com determinado time, nós precisamos
vamos adotar esse tipo de sistema. Com outro time, a gente precisa adotar outro. E essa análise vai ser quando você conhecer a função de cada jogador e como eles se mantêm ali disponibilizados e como eles atuam nas partidas. Ok? Quem tá com saudade do Interclasses, levanta a mão. Então vamos levantar aí, porque eu acho que... Pra ver se agita aqui, ó. Tá, mas eles não estão quietinhos ainda. Quietos. Tá certo. Vamos de pivô. O pivô é o jogador mais forte da equipe e atua muito próximo à área adversária. Geralmente, de costas para o gol. Tem a função de finalizar ao gol e de elaborar e distribuir jogadas ofensivas de sua equipe. Auxilia na marcação defensiva na região próxima ao círculo central da quadra. Juliana, falamos aí deles todos, cada um com suas características individuais. Então, eles são treinados, né, na questão técnica, eles têm que treinar para desempenhar bem a função deles e taticamente darem certo ali enquanto equipe. É importante lembrar, Mara, que o pivô é aquele que dá o primeiro combate ali, a primeira pessoa, quando a bola tá no goleiro, a bola tá na mão do goleiro adversário. Eu ia falar, você viu? Mas deu pra entender, né? O Tom tá falando que não. Ô, Tom. Não então entender, então volta. Primeiro combate. Primeiro combate ao goleiro adversário. Aquele momento que você vai roubar a bola e fazer o gol. Isso, exatamente. Então, é uma agilidade e, assim, tem as suas características físicas também, mas as características que desempenham aí essa função bem desempenhada. Ok? Pessoal, todos esses conceitos aí que nós temos em relação aos jogadores estão no nosso material, tá, Juliana? Então é legal, tem aí no rodapé, né, do nosso slide, o volume em que está, porque vai ser, assim, a gente faz um resumo aí, pega o que é importante falarmos aqui, para que vocês vão em busca de outras informações sobre eles, tá certo? Então, professores, todas essas informações foram retiradas do nosso material aí do terceiro bimestre. Exatamente. Né? A gente vai complementando aqui, né? Vamos complementando. Ok. E aí a gente então entra para falar, né, da parte do esquema, dos aspectos técnicos e táticos do futsal. Acompanhem comigo aí no slide. No futsal e também no basquetebol, treinadores ou técnicos também se utilizam dos aspectos técnicos e táticos para organizar suas equipes em quadra de maneira ofensiva, defensiva ou equilibrada, eficiência no ataque e defesa, de acordo com as necessidades observadas durante as partidas. E é aí que tá, né? A equipe, realmente tem que ter esse balanço do ataque e defesa para não deixar algo descoberto. Mas, ô Promara, então quer dizer que se eu começar um jogo com aquele esquema tático, com aquela formação, eu tenho que ir até o final do jogo com aquela? Depende, né? Se estiver dando certo, tudo bem. Caso contrário, é a função do... Então, assim, nós estamos na escola, não é isso? É a função ali do técnico, do professor ou do aluno que está desempenhando essa função, saber se é hora de mudar o esquema tático, porque não está dando certo, por exemplo. Então não é nada que eu tenho que ficar do começo ao fim, né? Não, por isso nunca. que está escrito ali, ó, de acordo com as necessidades observadas durante as partidas. Vamos marcar aqui, né? Porque isso, assim eles colocam e depois abre um leque para as discussões ali nos grupos. Perfeito. Né? Então, de acordo com as necessidades, tá certo? Da circunstância, é um time que tem que ir pro ataque porque ele precisa marcar, enfim, uma final, depende da situação, aí o professor está ali junto com vocês, esse estudo todo, para analisar o melhor esquema tático. Não que eu vou falar assim, ó, hoje, nessa partida, vocês só vão jogar assim. Claro que não. Tem toda essa questão, essa alteração, essas mudanças. Perfeito. Vamos lá?
Vamos continuar aí que a gente tem mais coisas e o tempo vai voando, né? Juliana, também está no material a quadra do jogo. Semana que vem, ou semana passada, marcamos a quadra do basquete. E é interessante que depois vocês analisem aí a quadra, porque elas têm as questões das medidas, e aí vocês vão conseguir, até com suas marcações, colocar aí os jogadores, né, na quadra, fazer movimentação, verificar cada linha que tem aí estabelecida, né, onde é a linha média central, a zona de substituição, que é algo importante, é interessante, que é onde apenas pode haver a substituição. Então, não é assim, eu saio de qualquer lugar que eu estou para ser substituído. Então, também estudar as regras. Regras, né? A gente acha que, o futsal eu vou jogar de qualquer... Não, tudo na vida tem regra, gente. Precisa ser substituído. Sai que ele entra. Não, então tem a regra determinada. É necessário que vocês, nono ano, continuem aí esse estudo para não perder nada. E tem muitas, né, Juliana? Tem que estudar a regra. É um livro. Ver as mudanças que tiveram, né? Porque às vezes eu falo assim, não, mas essa regra não existe. Vai verificar, são regras novas que tem. Então, vale a pena conferir aí juntos no grupo da escola de vocês. Vamos lá? Bora. Então falamos da quadra. Opa, quase que caiu aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Aqui. Alguns sistemas táticos de defesa. A gente vai falar rapidinho da defesa, tá? Então olha ali, ó. Já vamos colocar, Juliana, temos duas, a marcação individual, a marcação por zona. E aí, diferente do basquete, aí, olha só, no futsal, os sistemas táticos defensivos que empregam as marcações mistas ou combinadas são os mais utilizados. Nós temos muitas semelhanças, né, em relação ao, quando a gente fala do posicionamento dos jogadores, os nomes, né, para os jogadores ali, o que eles desempenham, a gente tem semelhanças. Mas nesse caso aí, diferentemente do basquete, a gente sabe que esses são os mais usados para o futsal. Ok? São sistemas em que jogadores se posicionam em diferentes áreas da quadra, delimitadas por linhas imaginárias de marcação defensiva. Como assim linha imaginária, Juliana? Então, aí, ó. Aí tá a imaginação. Tá a imaginação. Vamos aqui comigo, acompanhando aqui na lousa. Quando a gente fala da primeira linha de marcação, a gente pensa numa linha em que se fala de uma marca sob pressão, né? Você tá ali focando isso, a questão aí da marcação sob pressão. Foi que a gente falou do pivô, né, Mara? Exatamente. Ok? Então, é legal pensando nessas linhas e aí imaginando o jogo. Tá? Então, vocês podem pensar, assistir um jogo juntos para conseguir entender essas demarcações ali. Legal, né? A gente não consegue passar aqui, né? A gente tá dando o pontapé inicial. Pontapé inicial. Exato. Então, vamos falar aqui rapidinho, porque senão a gente não vai ter tempo, ó. Passou muito rápido. Corre. Segunda linha de marcação, e aí a gente vem com uma marcação que a gente chama de adiantada. A terceira linha é a marcação meia quadra, aqui onde eu estou marcando. E a gente vem aqui com a quarta linha de marcação, em que a gente acaba por diminuir os espaços aí, né? E pensar sempre na questão do ataque. A gente tem a divisão, ó, ataque, defesa. É legal estudar aí essa quadra e todas as marcações que tem nela. Juliana, o material deles tá falando aí, né, dos esquemas que tem, do sistema tático de ataque. Então, aí nós temos os 3 disponibilizados com os jogadores aí em azul, dos quais nós vamos falar aqui. Então, a gente tem o 1-2-1, tá certo? Que a gente analisa aqui, ó, pelos jogadores que estão em azul, ok? Muito legal esses exercícios com eles, né? É muito bacana, porque eles conseguem visualizar e transpor para o quadro. Isso aí, a gente tem o 2-1-1, né? Então, a gente sempre pensa aqui no azul, ó, 2-1-1, que é o Y, não é? Você comentou do Y, não foi? Ou você falou quadrado. Do quadrado? Eu falei Exato. Do quadrado e do losango. É, isso aí. Então, aqui o 2-2, ó, que a gente tem... É, o quadrado. Né, o quadrado. E o do losango, né? Que o você tinha falado. É, isso aí. Que esse aqui, né? Que você tinha falado. Ok, lembram-se que faz um quadrado aqui, Mara. Pra não... Olha lá. Ok, ficou torto, mas é um quadrado, Juliana. Não, tá ótimo. Juliana, há pouquíssimo tempo, a gente fica... pessoal, vocês vão ver a habilidade agora aí. Foram 2 trabalhadas por causa do nosso tempo mesmo.
EF09, EF03, EF09, EF04. Professores, tenham aí como base a aula, mas a gente tem todo um material para ser trabalhado. Aproveita que eles voltaram aí para a escola, estão empolgados, né? E eles gostam do futsal. Não adianta falar que não, eles gostam do futsal. Exatamente, a gente só tem mantendo os protocolos, a gente consegue... Nossa, entrou alguma coisa. Tem um protocolo, né? Verifica aí com a coordenação para buscar direitinho na diretoria os protocolos para esse momento de retorno aí nas aulas de educação física. É importante vocês estudarem e analisarem eles juntos. Mas estamos animados. Estamos demais. Podem avaliar aí a aula. Juliana, semana que vem... nós vamos falar de esporte de invasão, mas é uma visita que você foi a um determinado lugar. Nossa, vamos dar Mara, um vamos dar um aqui para eles não perder. Ó, mas a gente tem pouco tempo. Não percam a aula de semana que vem e não percam também que amanhã tem ensino médio. Então, assim, ó, não percam mesmo. É um esporte de invasão. A gente vai falar do futebol em um lugar interessante demais. Não pode perder. Esperamos vocês semana que vem. Juliana, tem recado? Tem. A professora Deise tá dando parabéns pelo dia de ontem. Então, parabéns para todos nós, né? Todos os profissionais de educação física que, fazem a diferença aí, né? Vambora. 1º de setembro, então vamos comemorar sempre. Coração Beijo, pra até o vocês. tom do coração lá, ó. Beijo, Tchau, gente.